Como a psicóloga dos meus filhos dizem, até um pontapé te leva pra frente. Vamos falar sobre hipnose, constelação e superação? Segue a vinheta. Queridos amigos do nosso canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Altair Prado. Mais uma semana, mais uma entrevista inspiradora, né? Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar os sininhos e divulgue. Aqui tem muita gente boa, tá vindo do anonimato. E como esse canal está saindo do anonimato, muita cultura para você, e educação e informação. Recadinhos básicos, siga nossas redes sociais, né? Temos no Quai, Instagram, Facebook, TikTok. Siga aqui no YouTube e aprenda e veja como o brasileiro, ainda tem muito brasileiro bom aí para oferecer bastante. O tema de hoje é a depressão, hipnose e constelação sistêmica, né? O nosso querido convidado, depois de alguns percalços, está aqui com a gente novamente. E só um recadinho, aqui a gente não traz ninguém com teorias falsas, tiradas da cabeça ou simplesmente tiradas. Tá bom? Fábio, vamos lá, apresente-se ao povo, você é constelador. Isso. Por favor, faça suas honras. Eu sou fisioterapeuta há 30 anos. 30 anos. 30 anos, com mais de 25 anos em home care. Nossa Senhora. E eu conheci as terapias procurando ajuda, na verdade, né? Você é de São Paulo. Eu sou nascido no interior paulista de Mirandópolis, região de Araçatuba. Gostoso lá. Quente. Uma delícia. Quente pra caramba. Minha família hoje mora em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Frio lá, né? Mas eu me formei no interior e vim para São Paulo. Sim. E me apaixonei, tentei voltar a uma época. Quanto tempo mora aqui já? Eu tenho 30 anos de formado de fisioterapeuta, eu faz 26 anos. Eu vivo há 26 anos em São Paulo, com Você intervalo tem 3 você anos. Tem 30 anos. Eu tenho 30 anos. O Fábio, galerinha, só o Fábio, a nossa equipe, ela fica olhando o Instagram das pessoas e a gente chamou muita atenção dele, porque é aquela frase mesmo, até um pontapé te leva pra frente, né? Sim. Eu acho que história de superação e você lida com pessoas que têm vícios, é isso, Fábio? Fala um pouquinho da sua terapia, por favor. E da sua história de vida, se você quiser falar, claro. Né? Sim, sim. Então, assim, eu conheci as terapias tentando sair de uma depressão muito grave, né? Onde me levou um uso extremamente abusivo de álcool, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidou da saúde, né? Mas o álcool entrou muito cedo na minha vida, né? Culturalmente, né? Na juventude era assim, né? A juventude era assim, né? Anos 80, 90. Pra gente ser homem. Sim. Assim, a gente Quantos anos você tem? Desculpa agora. 54. Então você é geração 80, 90 ali. Eu sou 90. 71. Então você foi adolescente igual a minha irmã. Então os anos 80 ali. Exato. Então tinha que beber. 90 também. Era cultural. Apesar de eu ter jogado vôlei por 11 anos e por 4 anos num nível bom, né? Então, assim, eu nunca, durante uma parte da minha vida, eu nunca fiz uso abusivo do álcool, né? Nunca. O que me levou foi, assim, vários motivos, né? Término de casamento, depois eu tive uma empresa de fisioterapia em home care por 19 anos. Bem e aí maduro, tive né? que sair para ficar com meus filhos. Tive que escolher entre empresa e filhos, escolhi os filhos. Quantos filhos? Desculpa. 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. E os próximos? Não tem mais próximos? Não. Eu encerrei a fábrica. Tá bom, tá ótimo, já deu, né? Tem o Marquinhos de 2 anos e meio. Marquinhos, quais são os nomes? Você pode falar? Fábio, Júlia, são gêmeos, de 20 anos. A Letícia, de 16, e o Marcos, de 2 anos e meio. Até brilha o olho, né? Muito. Demais. Te ajudam? Bastante. Ajudam no sentido bastante. de lição de vida, energia. Muitas vezes a superação vem dos filhos, né? Sim, vem da força. Eu acredito. E entrando até na constelação, né? A nossa força vem dos nossos pais, né? Vem dos nossos pais. Fábio, aproveitando, me explica um pouquinho, qual a diferença da constelação familiar e da sistêmica? É a mesma coisa ou não é? A familiar, ela foi... O pai da constelação familiar é o Bert Hellinger, né? Um alemão. E assim, a sistêmica, já fala o nome sistêmica, né?
olha para todo um sistema mais como um todo. Quando o Bert Hellinger começou com as constelações, né? Dava para ficar falando aqui durante horas, só do Será Bert um prazer. Hellinger. Mas assim... Mas você volta em outros episódios também? E se quiser falar, você volta? Sim. Volto. Porque tem até um episódio, você pode assistir, da Janira, falando sobre a constelação familiar. Vai lá no YouTube, no nosso canal, e assista o episódio. Hoje o Fábio vai falar da sistêmica. Por favor. A sistêmica, ela é quem me apresentou a constelação sistêmica foi o Cássio, um cara de Campinas, que ele fez o curso de constelação familiar com o Bert Hellinger, né? E ele tinha desconfortos, como ele fala, né? Ele quer ver evolução em tudo. O Cássio é um cara que quer ver evolução em tudo. E ele começou a estudar, ir para a ciência. E, assim, a constelação sistêmica, por exemplo, eu vou citar uma constelação que eu fiz há um tempo atrás, que a pessoa me traz a queixa principal, né? Na anamnese. Quais geralmente são as queixas? Geralmente a gente fala de queixas básicas, né? Quais são as principais? Isso é muito variado, assim. Muito variado, e para eu que sou apaixonado hoje por isso, dá para ajudar muita gente. Então, por exemplo, os jovens que eu já tive a oportunidade de constelar, medo de ir para a vida. Hoje tá tendo muito isso, né? Muito, demais. Culpa dos pais? De proteção? Olha, não acho. Não acho que seja culpa dos pais. Na verdade, assim, nós somos uma evolução. E dentro dessa evolução existem muitos erros, né? A gente não pode culpar os nossos pais por tudo, né? Eu, como pai, né, eu entendi... Como constelador, você sabe que você tem que honrar, né? Por exemplo, o que eu posso falar para você? O meu uso abusivo do álcool pode ter vindo da cultura do meu pai. Só que uma das pessoas que, mesmo não estando mais entre nós, que me ajudou a sair, foi a força do meu pai. Você entendeu? A questão aí é a força do pai. A mãe, ela acolhe, cuida. Tá? O pai que te põe pra vida, não é? O pai põe a gente pra vida. E é uma coisa que até deixar engraçado, a gente não está falando de orientação, está falando de gênero, né? A força do pai. A força do pai leva pra vida. Porque tem pães que também tem a força da mãe. Não tem, e tem mulheres que têm a força do pai. Já aconteceu isso também, Fábio? Olha, é assim... Que confusão, né? É uma coisa... Não, assim, é uma coisa que... a natureza foi muito sábia, né? Sim. A mãe tem uma função, o pai tem a outra, muito bem distintas. Por mais que a gente se esforce, ou o pai ou a mãe, para fazer as duas funções, ela não vai conseguir fazer as duas funções fazer bem as funções, né? Porque assim, você pode ter... Eu conheço algumas pessoas, eu sou separado há mais de 10 anos, então assim, eu conheço algumas mães maravilhosas, sensacionais, que são separadas, que fizeram o possível, e pais também que fazem o possível. A gente sempre faz o possível. Uma coisa que eu aprendi com a mágica de ser pai é assim: por muito tempo na minha vida eu quis ser um herói. Pai não tem que ser herói, nem pai nem mãe. É até um peso muito grande em cima das costas, né? Eu falo com meus filhos que hoje eu sou o melhor o pai que eu posso ser para eles. E foi isso que minha mãe e meu pai fizeram. E de boa, com até para eles é um alívio, não é? Muito. Porque transformar o pai no herói, aí o pai apronta uma vírgula. Poxa. Aí o pai entra numa depressão profunda, meu pai uso não. de álcool, aí aí fala assim, como é que faz? Cadê exatamente, o herói? porque o pai é uma figura. Mas eu digo assim, por causa até da minha, porque meus filhos são adotados, tem a constelação. Eu falo assim, por mais que a gente não queira, Fábio, existe, você falou uma coisa que o papel. O papel acaba mesmo sendo... Você tem um lado mais pai, você tem uma coisa mais... Você é uma coisa mais que acolhe. Você é mais assim? Eu acolho. Mas assim... aquela coisa, né? Tem uma hora que... Com as meninas eu acolho e protejo. Os meninos o meu filho mais velho eu já manda. Sou mais pai, entendeu? Sou bem mais ogro, digamos assim, né? Sim. Eu sou ogro, eu acho. Eu mando pra vida mesmo, porque eu não vou estar aqui pra sempre. Tem que mandar. Pegando o gancho que você
falou no início, por exemplo, entrando na dependência química, que é um dos meus maiores motivos que eu virei terapeuta, que eu fiz Tá. essa transição de carreira o ano passado. Sim. Você fazia o que antes? Eu sou Ah, fisioterapeuta. fisioterapeuta. É. Não atua mais. Tá adormecido. Talvez eu... Uma se eu- vez, nunca mais deixa de ser, né? 30 anos como físio é difícil não ser físio, mas assim, se for para me atuar como fisioterapeuta, eu quero atuar, digamos assim, na educação emocional. Entendi. Por exemplo, de home care, com a PNL Sim. e com a constelação sistêmica familiar, que você diminui conflitos, né, em empresas. Tem muita gente usando isso. Tem, por exemplo, o Cássio, meu professor e amigo, ele usa há muitos anos em grandes empresas, né, que é por ser pouco divulgado, né, no Brasil. E assim, é uma ferramenta muito poderosa, viu? Para Vamos? você, para você, para você melhorar o desenvolvimento da tua equipe, Vamos de qualquer chegar, tipo de empresa. vamos chegar nesse ponto, porque eu acabei sem querer, então peço A desculpa gente vai dando um linkando, pulo. imagina. Não, mas aquele ponto, você falou que foi um jovem lá, uma queixa, o jovem questiona para ir para a vida. Eu percebo que o mundo de hoje está mais perigoso que quando nós éramos jovens, a gente saía de manhã, voltava à Nossa, noite, era muito mais tranquilo. andava a pé, mas sempre houve aquele medo da palavra perigo. Sempre o Brasil era perigoso, tomar cuidado, mas eu andava a pé, de madrugada, você trabalhava o dia inteiro, ia para a escola. Hoje eu não. Muitas vezes de madrugada, que com 20 e poucos anos em São Exato. Paulo, eu voltava, às vezes a gente andava 2, 3 quilômetros, 3 horas da manhã a pé. Sim. E outra coisa que eu ainda vou dizer, Fábio, a gente ainda tinha aquela responsabilidade de ajudar em casa. Hoje o jovem nem mais quer tirar uma habilitação porque ele sabe que tem o Uber. Não, é verdade. Eu tô na briga agora com meus filhos para tirar a carta. E aí vem uma pessoa falar, tá com medo da vida. Com toda essa situação da sociedade hoje, como você consegue atuar como terapeuta? Aí que eu cheguei na pergunta. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos começar, por exemplo, os jovens dependentes químicos. Não só eu vejo como donos de clínicas, outros consteladores, o pessoal que eu fiz a hipnose no instituto lá na Omni, falta do pai. É o que mais pega. A falta da mãe nem tanto? Independente. Não. Falta do pai. O vazio do pai. Tanto que o meu método chave, que eu coloquei o nome de chave, né? Como que eu comecei a praticar? Eu fui atender um dependente químico amigo meu no interior de São Paulo e eu constelei ele. Na constelação, olha que maluco. Olha, na constelação, eu constelo com bonecos, por enquanto, só com bonecos. Esse ano eu ainda vou fazer com pessoas também. Mostrou lá da onde veio o vazio, a depressão. E todo vazio e depressão você pode preencher com compulsão. Comida, drogas, sexo, Bebida, todo cigarro. tipo, tudo, né? Porque o cérebro, ele precisa de a dopamina, né? A famosa, Precisa né? dos hormônios do prazer, digamos assim. Mas assim, ali na constelação abriu uma porta e eu senti na hora, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou fazer hipnose com você. Ele tinha muito bloqueio, ele olhou para mim, eu fui no susto. Eu falei assim, você precisa fazer hipnose, eu quero chegar no primeiro evento onde você sentiu a falta do teu pai. Eu falei. E foi. Aí eu fiz a constelação. Na constelação, digamos assim, tinha um alinhamento aqui dos filhos e aqui das drogas. E eu mostrei para ele. Eu falei, você está vendo aqui? Eu falei para ele, olha o que está na frente dos seus filhos. As drogas. Eu falei, se você não mudar teu modus operandi, seus filhos vão para as drogas. Chama de modo operante? Eu falei, eu usei, a né? A pessoa entra no modo automático, é isso? De sobrevivência ou não? A constelação é o seguinte, a base da constelação, assim, a gente faz muitas coisas, a gente repete o que vem do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, são até 4 gerações acima de nós, então é muita gente, né? Então nós temos a memória celular, tá? É uma memória celular e fica, então assim, você repete padrões. O segredo da constelação sistêmica familiar, ou da constelação familiar também, é você quebrar esses padrões. Então, assim,
Por exemplo, eu comecei a beber muito cedo porque era cultural na minha família, certo? Eu sou o buscador da minha família. Na constelação a gente fala que Eu todo fiz membro uma, da família eu fui tem um participante buscador. de um. É, E é assim, é uma sensação que vem, você vai e. é o campo É morfogenético que a gente fala, engraçado. que é É o energia campo. morfogenético. Tá vendo aí? O Porque que acontece no eu campo? entrei, parece que meu corpo era levado. Eu tomava atitude. É assim mesmo? É desse jeito. Quando você participa da constelação com pessoas, Sim. por exemplo, você vai lá participar como participante. Você vai assistir. Se você quiser, você pode entrar como representante, que a gente fala. Foi. Então, por exemplo, você pode ser o amor, a depressão, você pode ser o pai, a mãe de alguém, Eu fui o pai. o irmão, exato. E existem pessoas que eles estão lá, digamos, na plateia, assistindo a constelação, e a pessoa começa a sentir, começa a entrar no campo. O campo morfogenético é energia. Isso é puramente científico. E isso é provado. Eu senti. Provado, é provado. Não é, ensbrocochosa, aquela coisa, não. É Existem estudos, né? eu não posso te falar assim, existem estudos que no instituto em Harvard, que eu estou pegando mais informações para falar isso com certeza, mas eu sei que essa é bem fidedigna, que na constelação você consegue, depois de uma constelação, você consegue reprogramar as suas células um X, por exemplo, a gente tem alguns bilhões de células, tá? Após a constelação, eles estão estudando que você já consegue reprogramar alguns milhões de células. Fábio, meus filhos são adotados. Me disseram que vai chegar uma hora que eu posso fazer a constelação com eles. Se assim eles quiserem. Sim. Eles. Agora me diga. Você falou da memória celular. Exato. Mas a criação que a gente está dando, a educação, isso também não muda? Muda. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu tive 2 experiências de clientes que foram adotados. Mas sabiam ou não? Sabiam. Então tá bom. Eles vieram me procurar. Um desses clientes, ele conhecia os pais biológicos e vivia com os pais adotivos. Ah, então eu conhecia. Ele conhecia. Tá. Na constelação, a gente coloca, nós temos que colocar os pais biológicos, por causa da memória celular. Ah, mas eu não conheço meu pai e minha mãe. Não tem problema. A constelação vai te mostrar coisas que você está procurando e buscando. Sim. Que ou os pais que adotaram, né? Os pais do coração entram também? Um casal de homem e mulher, ou um casal de homens, homoafetivo, ou de mulheres. Assim, você se esforça, você passa valores, se você ensina quando você adota uma pessoa, né? Mas existem alguns vazios que você vai, aí pensa, você que adotou, sim, né? Pensa bem, você fala assim, onde que eu estou errando, por exemplo, né? Não tá, né? Não tá. Então, digamos assim, o problema ele vem dos pais biológicos. Então, assim, você corrige isso na constelação. Eu entro. Hã? O pai do coração entra na constelação? Nesse caso, eu coloquei os pais biológicos e os pais adotivos. Deu. Eu trouxe na constelação, né? A gente acaba entrando na constelação dos nossos filhos? Assim, essa constelação foi bem... Quase faltou bonecos, né? Porque, assim, tinha muitos elementos que a gente fala. O que é elementos? Pode ser o amor, a depressão, o vício. Depressão, às vezes, a gente coloca como depressão o vazio, a compulsão, né? Ou a gente coloca ou só o álcool, ou só a compulsão, ou a droga de preferência, a obesidade, entendeu? Esses são os elementos, né? E tem os bonecos que representam as pessoas, né? Pai, irmã, marido, mulher, namorado, você entendeu? Então, assim, isso que você citou é muito interessante, porque, assim, você para a constelação sistêmica familiar ser efetiva, você tem que colocar os pais biológicos. E eu não vejo problema. É a origem deles. É a origem deles. Só que, de certa forma, quando você faz uma constelação e o problema acha, quem sofre, quem recebe benefício são os pais.
adotados. Porque a criança, ela vai conseguir... Eu falo criança, que seus filhos é criança. Vai entender. E vai ter uma vida mais calma, harmoniosa. É isso mesmo? Isso. Assim, seria até um... Eu sou uma Como a pessoa muito constelação vê a honesta. adoção? Como a constelação vê a adoção? A constelação é você pega uma pessoa para Um bonde andando. criar, entendeu? Você pega um bonde andando. É para criar. A gente fala que nós pegamos, eu vou adotar uma criança, eu pego para criar, entendeu? Vai te chamar de pai, ok. Vai te Nunca chamar vou de ser mãe, pai dela ok. pela constelação? Pela constelação, não. Não tem problema, Fábio. Não. A gente tem que ser aberto, mas existem outros valores. Existem outros valores, exatamente. Mas eu entro Uma na coisa que eu tenho que constelação. falar se necessário, por exemplo, uma coisa que eu tenho que falar assim, por exemplo, nós estamos falando de pessoas que existem um vazio lá. Então, por exemplo, você tem que buscar corrigir isso. Então, seria uma questão egoísta se você falasse para o teu filho, Exatamente. você falasse para o teu filho, olha, mas você vai colocar, eu sou teu pai, você vai colocar a pessoa que te abandonou? Não, você tem que colocar a pessoa que Pra poder te perdoar. colocou. Exata. A gente fala ressignificar na constelação. Exatamente. Aí as confusões, ressignificar na Não há constelação confusão. e perdoar a Então, gente só fala para explicar, perdoar não é perdoar, é hipnose. ressignificar. Entender. Porque não significa. As pessoas falam, então eu vou falar do meu pai biológico, vou ter que abraçar e beijar. Não é Não. necessidade, não. Vida que segue, continua igual. Aceita, entende, E tá? segue com a vida. E segue, porque às vezes o que te tá brecando na vida é aquilo. É uma coisa que você não sabe. Não, porque que a pessoa- aconteceu. Porque a identidade vai ter. Recebeu uma família. Tem uma família. Tem uma outra. E, Fábio, eu nunca neguei. Eu nunca neguei a origem. Até por causa da idade deles, mas eu nunca neguei a origem. E eu acho que tem que ter. Minha vida começou a melhorar depois que eu perdoei meu pai. E foi uma constelação. O ressignificar é maravilhoso. Porque assim, você não precisa Eu perdoei meu pai ir depois que eu lá, virei pai. abraçar, beijar. Não, só entenda. Só entenda ali aonde faltou para você, aonde te machucou muito. Sim. Entendeu? Entenda, ressignifique e segue a vida. Sim. Não Você fica entendeu? lá fica dando beijo e abraço. A Não. gente confunde que tem que perdoar, abraçar, andar E assim- de propaganda de margarina. Não é isso. Se é uma coisa que eu aprendi na minha vida é assim, o rancor, o ódio, o ressentimento não é um sentimento legal de você ficar sentindo leva. pro resto da vida. Você vai ser uma pessoa amarga, azeda, Exatamente. não vai conseguir fazer ninguém feliz. Eu te perguntei porque tem muito aqui seguidor que tem filho adotado. E eu percebo tanto da Janira que entrevistei como você. Não tira o valor da adoção. Vocês não tiram o valor. É uma família constituída. Porém, ela tem uma origem. Eu acho inclusive eu acho que no Brasil até poderia ser mais fácil de você adotar uma criança, né? Eu acho que é muito burocrático, eu acho que é um dos melhores atos de amor que você Sim. pode, você pegar uma pessoa que infelizmente foi abandonada por N motivos e você dar uma vida, uma chance. Por isso que eu falo que precisa constelar. Sabe por quê? Porque a partir do momento da adoção, ela recebeu todo o amor e carinho. Mas como você falou, Fábio, ficou aquele brecha ali. Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de sabe o que, também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. Por que eu fui abandonada? Por que eu fui rejeitada? E a constelação acho que vai ajudar. Tem uma idade mínima para constelar? Olha, assim, se a pessoa ter um bom entendimento, dá para você constelar adolescentes. A partir de quantos anos? Eu acho que assim, 16 anos. Antes você não aconselha. Não, porque assim, existem muitos problemas que às vezes eles brotam um pouquinho mais para frente, entendeu?
Eu acho que eu sou muito da escola de equipe multidisciplinar, Sim. né? Que eu fui coordenador de equipe multidisciplinar muitos anos Sim. em home care. Então, Você assim, gostava? eu amo isso. Então, assim, eu acho que a psicologia é muito importante, a psiquiatria é muito Sim. importante, né? Mas. A constelação e a hipnose, eles são ferramentas poderosas. Eles acessam lugares que essas profissões não acessam. Nem a psicologia acessa. Não acessa. Então, eu falo por mim, porque assim, quando eu entrei no meu processo depressivo, né? Fale-me Quando, um pouco dele. quando Foi eu entrei, difícil. eu fiquei sem meus filhos, tive que ir embora de São Paulo por N motivos financeiros, e eu comecei a me sentir muito sozinho, e você vai, por mais que a família apoie, comecei a beber demais, né? E aí assim, você vai se afundando, E não se percebe. afundando, e não percebe. Todo mundo vai te falando, você não vai percebendo. A hora que você vê, você tá lá no fundo do poço. E isso eu tomava remédio, ia no psiquiatra, tocava de psiquiatra, ia no psicólogo e não adiantava, eu não conseguia. E até você fica no fundo do poço. Até eu cheguei até a beber todo dia. Às vezes beber escondido. E assim, o vício, ele é muito sorrateiro, muito é uma coisa Malvado, horrível. né? Ele é um. Ele vai te deformando É um você, bichinho ali, né? você vai te deformando a alma e deforma a tua Você alma. nem se reconhecia mais? Sim, uma parte da minha vida, sim. Então eu te dou parabéns, porque você parece uma pessoa tão sensata aqui. Que bom. Uma parte da minha vida, sim. E aí as pessoas que te amam se afastam de você. Só que você as culpa. Aí Né? entra no dependente químico, que é o seguinte: o dependente químico, ele é o único que não é culpado. Ah, meu pai é culpado, minha mãe é culpado. E aí tem a muleta, né, que a gente falou no começo da Exatamente. entrevista. Aí todo mundo é culpado, menos ele. Entendeu? Sim. Não, é culpado. Aí eu briguei com a minha namorada, eu fui lá e recaí. E meu pai gritou comigo. Não, é muleta, tá? Então todo mundo é culpado, menos você. E eu comecei a entrar nessa. E aí um belo dia eu tava perdendo tudo, meus filhos, tudo. Eu falei, eu vou perder tudo. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que eu fui procurar ajuda. E assim, eu fui num final de semana numa vivência de PNL, num grupo de Campinas, né? E ali eu me achei, vi uma luz no fim do túnel, um pessoal abençoado, aquelas vivências de PNL, onde você pisa na brasa, nananã. Eu fiz também. É, Os famosos é LTs. sensacional, E ali aquele grupo falou, você leva jeito tal, aí foi. Eu falei, Isso há quanto tempo? Faz mais de 4 anos. 4 anos, tá. No começo da pandemia, eu fui fazer a PNL, né? Com o Cássio, eu conheci o Cássio. Cássio, você fala. Corazari. É que você falou muito dele, ele é um especialista. Ele está em desenvolvimento humano há muitos anos. Ele também domina bem. Muito. E ele mora em Campinas. A gente pode Ele até lá mora entrevistar. na região de Campinas, mas ele atua, os cursos ele ministra em Campinas. Então a gente pode entrevistar lá. Pode ser. Passou bacana? Hã? Pessoal bacana? Sensacional. Ajudaria muito. Pessoa maravilhosa. E aí, no curso, ele falou assim, eu vou constelar você, depois você vai fazer o curso de constelação. Eu falei, vou nada, né? Aí, quando terminou a minha constelação, eu falei assim, quando que é o curso? Aí pronto, aí deu certo. Aí fui, no meio do curso de constelação, eu falei assim, eu vou pegar isso como profissão. Eu vou é o que eu quero. Pessoas. É o que eu quero fazer isso de hoje em diante. E desde então eu não parei mais de estudar. Eu terminei a constelação, comecei a atender algumas pessoas, né? Para pegar a mão, para ver se era isso mesmo. Aí me apaixonei, aí achei que faltava alguma coisa. Aí fui para hipnose e aí foi acontecendo. Voltando naquele amigo dependente químico, a constelação me abriu aquilo. Eu falei assim, eu quero chegar no primeiro evento. Aí no outro dia eu fiz a hipnose com ele. E eu cheguei até os 3 anos de idade, foi quando ele começou a sentir a falta do pai, porque assim, nem sempre
as pessoas têm esse tipo de problema com pais separados ou adotivos. Não, às Né? vezes não. Muitas vezes, eu acho que até a maioria das vezes, a maioria das pessoas que já me procuraram são de lares que não são de pais separados, Sim. né? E aí eu cheguei no primeiro evento, ele começou a perdoar o pai com 3 anos, aí 6 anos, aí 8 anos. Esse amigo. Eu fui limpando isso. Aí Você começou a perdoar. Ele começou a perdoar. Eu como hipnoterapeuta, Aquele caso seu amigo lá que você falou. O meu amigo. Do adotado. Aí ele foi. E eu falei, eu vou começar a usar a constelação sistêmica e depois a hipnose. Sim. Né? Eu venho, a pessoa que me procura, se só quiser fazer a constelação, ok. Se só quiser fazer hipnose, ok. Mas eu bato hoje na tecla de você, já que você começou esse processo comigo, vamos fazer as duas coisas. Porque assim, eu acho que eu consigo abraçar mais. Eu vou chegar na hipnose. Então, esse seu amigo conseguiu, você já foi visível a mudança nele? Olha, eu fiz esse método, eu vou falar uma coisa assim, onde você consegue menos sucesso, digamos assim, é com o dependente químico. Porque assim, a droga é muito mais poderosa que a pessoa. E é um trabalho muito difícil de ressignificar o cérebro, né? Eu falo que o cérebro ele quer prazer, na verdade. Ele quer prazer. Quanto mais tem, mais quer, né? É algo assim que não... Você que está aqui assistindo, você tem uma coisa que te dá muito prazer? Coloca aqui nos comentários. Quase um vício. Aí você vê o quanto que é difícil. Ou a gente chama de vício enrustido, pode ser também. Eu gosto de chocolate, mas chocolate não faz mal pra ninguém. Um exemplo, isso também é um vício, não é? O açúcar é um vício. O açúcar é um vício. É o pó branco, né? É muito prazer, né? É o pó branco, né? Fala, né? Tem os diabéticos aí pra falar, né? Pessoa... Porque assim, muitas vezes o dependente químico é comparado ao diabético. Porque assim, a pessoa sabe se ele comer açúcar, ele vai perder o membro. E parece que o cérebro... Ele faz uma ferida no dedão do pé, agora eu como fisioterapeuta, ele vai lá, não fecha, ele tem que amputar. Então, o que acontece? Eu falo, Fábio, o famoso pó branco. As pessoas falam que não, mas somos viciados no pó branco. Que é o pó branco, o açúcar. O famoso... Isso é um vício, não é? Isso é um vício. Por exemplo, o cigarro é um dos vícios mais difíceis, né? Faz muito Conseguiu já fazer alguém pela constelação ou a hipnose parar de fumar? Eu tive experiências, que eu posso falar para você. Eu tive algumas experiências com dependentes químicos. Dentre essas pessoas que eu atendi, metade hoje ainda estão limpos. Mas vamos lá, né? Ninguém faz milagre, tá? Quem tem é a pessoa. Exatamente. Tá? Mas o que acontece? A dependência química é a coisa mais difícil de tratar, na minha opinião. É a pior. É a pior. Onde você tem menos sucesso, mais recaída. Porque, assim, existem... de cada 100 dependente químico, 1 vai conseguir, no primeiro ano, ficar limpo. 99 vai continuar recaindo. Jura? Juro. Depois desse primeiro ano, até aumenta um pouquinho mais. O número de pessoas que param. Então, assim, para você ver a dificuldade. Muito difícil. Então, assim, o dependente químico é o seguinte: ele não pode ter preconceito com nada. Ele tem que... Ele pode ir para a igreja, tá? Qualquer tipo de igreja, ou para uma religião de escolha. Né? Ele tem que, se precisar, ele vai no NA, ele vai no AA, ele vai psicólogo, ele vai tomar remédio, psiquiatra, ele tem que ser aberto a tudo. Ele vai tomar chá. Ele não pode ficar fechado a nada. Ele não pode. Olha, tá adiantando pro fulano de tal. Entendeu? Adiantou, o cara faz 4 anos que parou. Faz 15 anos que o cara é escravo da droga. Se fosse no meu lugar, eu iria. Eu iria lá tentar esse tratamento. Então, assim, a constelação sistêmica e a hipnoterapia é mais uma ferramenta que essas pessoas têm. Sim. E eles têm que usar isso, têm que abrir para isso. Não, eu vou falar até uma pergunta aqui. A constelação sistêmica pode revelar padrões ocultos dentro do sistema familiar que influenciam comportamentos viciantes? Sim. Um exemplo. O álcool mesmo. O álcool, o próprio álcool. E drogas. O álcool é uma coisa muito hereditária, né? Parece que você tem que ter uma referência. Ninguém vira, ou se eu estiver errado, você me corrija.
ninguém vira alcoólatra de uma hora para outra. Parece que há uma referência, ou na memória que você está falando, Memória celular. precisa de alguma referência, principalmente o álcool e o cigarro, não é? Também, cigarro também. Mas assim, no geral, também, drogas ilícitas também, se você tem familiares Sim. também, tem um quê de hereditariedade também, Sim. né? Não é tão grande assim, mas tem. Mas assim, isso que você falou, sim, você vai... Por que que, por exemplo, eu já aconselhei algumas pessoas que se casaram mais de 5 vezes, entendeu? O tal do dedinho podre não existe. Ah, tem o dedo podre para relevar. Ah, não? Ah, Por exemplo, vai gerar um corte. Porque, Não existe. porque todo mundo fala, tem um dedinho podre pra isso. Você acha que você tem um dedinho podre? Como é que não, tá o dedo aqui? podre é você que, às vezes é você que o Podre. podre da coisa é você. Ou seja, sua memória tem algo que te traz, é isso? Por exemplo, eu já aconselhei uma mulher que, assim, ela apanhava do primeiro marido, aí ela foi lá, se separou, porque Legal, né? apanhava, não, ótimo. Foi lá, casou com o outro marido, também bate nela. Então, assim, você que tá pegando o mesmo padrão. Você tá Aí você vai repetindo. pegar, eu fui investigar a família dela, né? Só isso. Vim da avó paterna, tá? A avó apanhava do avô, a mãe apanhava do pai dela e ela vai continuar. E vai passar para as filhas. Você pode ter certeza. A não ser que você rompa um ciclo. Você tem que romper esse ciclo. Aí entrou aqui uma pergunta bem interessante sobre de novo a criança adotada. Ó, acho que é uma coisa para você, hein? Não sei se no meu caso também. A educação nova, com princípios novos, não pode quebrar esse padrão? A criança vem de uma família sistêmica onde a mulher apanhava, a menina assim, não sei o que, a filha. Aí entra para uma família onde passam princípios, valores, tá, tô vendo aqui a pergunta. Essa nova criação também não pode quebrar esse ciclo? Essa nova família? Romper o ciclo e terminar? Esse ciclo, ele... Primeiro assim... Conseguiu entender a pergunta? Consegui. A gente não pode generalizar. Tá. Então, por exemplo... os seus filhos... Mas você entendeu, né? Entendi. Os seus filhos, eles podem não ter nenhum problema, nenhuma queixa, nenhuma dor sobre isso. Então, ele vai ter uma vida normal. Agora, a partir do momento que a gente está falando aqui, a partir do momento que a pessoa começa, você fala aquela coisa que eu falei no começo, você fala assim, eu te dou carinho, eu te dou amor, eu cuido de você, eu te dou apoio, eu te dou força para a vida, e você não vai. Você entendeu? Aí entra a memória celular dos pais biológicos. Fábio, por exemplo, você sabe que criança que é adotada, eu não sei que tá levando a consideração para você isso hoje. É até bom que você comece a investigar. É o campo que manda. Eu acho que é legal para você começar até você trabalhar nisso, porque não tem muita gente trabalhando nisso não. Eu já vi até consteladores que não são a favor da adoção, porque falam que se a pessoa tem, eu já conversei. Que estranho, né? Mas a pessoa, toda criança, ou ela vem de um histórico dos pais biológicos terem um caso, prostituição, drogas, nunca. E aí a nova criação, eu vejo gente que fala assim, você mudou a minha vida, um exemplo, que também não tem que levar merda de nada. Isso também é uma quebra, né, de padrões. Aí é uma coisa que não precisou ser corrigida, você entendeu? A própria educação da família. Aí não precisou ser corrigida. Mas como eu sou chato, eu vou mandar. Não, o que eu aprendi já há alguns anos é que assim, não sou eu que mando, é o campo. Então, por exemplo, se está surgindo a adoção, então você percebe vamos isso? falar de adoção. Olha, gente, olha que assim, legal. Aqui agora o campo a adoção. Se você tem algum filho adotado ou você quer adotar, o Fábio pode responder algumas perguntas, porque eu acho que ele vai buscar. Você tem uma cara de pessoa que busca muito. Eu sou. E eu também. E eu tenho a vivência, tenho propriedade para falar. Coloca aqui, tá bom? A constelação, a gente fala mesmo, toda família tem um buscador, né? Na minha família fui eu. Então eu sou inquieto. Minha irmã mais velha, eu acho que é a buscadora da minha família. Porque a minha família, pai, mãe, irmãos, ali é uma missãozinha bonita, viu? Bonito. E aí, mas toda irmã, família é assim, sim, mas viu? a família em si dizem que é uma missão mesmo. Essa minha irmã, ela buscou muito. Ela fez até física quântica. Você sabe essas coisas, constelação, não sei das quantas. Eu aprendi a constelar com ela.
Eu fiz constelação com ela. Minha outra irmã ela é aplicadora. Então, quando você vê uma pessoa dessa área, me dá até uma sensação de conforto, porque conforto. realmente trouxe muito benefício para minha família, tá? E, Fábio, mas eu acho que é legal quando os campos começam a trazer, Sim. principalmente, por exemplo, bebida. Eu lembro do meu pai, ele colocava garrafinha de pitu em cima da geladeira, comum nos anos 70, 80, que era fatal. Eu tenho pavor à bebida. Nunca tive vontade. Na adolescência bebi até cair. Mas eu nunca peguei o vício. Agora, o cigarro, meu amigo. Você fumava? Chegou a fumar? Nunca. Olha que beleza. Nunca. Na minha Você não família acha, só Anderson, que é minha o pior irmã vício, fuma. Anderson? Eu acho que o cigarro, você não acha? É... Qual a pior droga? Ai, difícil falar. Mas assim, por Todas- exemplo, o crack todas ele é pesado, causam- né? Todas causam um sofrimento muito grande. Como Tem você como se sente, mensurar a Fábio? dor. Você precisa ser uma pessoa muito neutra? Você se prepara antes do procedimento? Como é que você faz, Fábio? Sim, eu tenho uma. Assim, eu tenho um. Cada um, particularmente, tem uma preparação. Eu gosto de ficar mais quieto, um dia antes, me concentrar. Eu gosto de conversar com a pessoa antes de começar a minha terapia. Alguns dias antes, ou um dia antes, para mim pensar por exemplo, na constelação, pensar nos elementos que eu vou colocar. E assim, no meio da constelação sempre surge coisa nova que você vai Você tem que colocando. estar bem preparado, né? É, Você também você acaba sendo envolto dessa energia a ponto de também você como a gente chama aqui é faz uma a troca de energia. Não mas tem você como não entra dentro como assim, eu faço figura do pai, você fica organizando, não é isso? Na hora você não. Às vezes, existem algumas pessoas, por exemplo, que quando constelação com pessoas, às vezes você entra no campo e você acaba se identificando com aquilo. Aí Tá. você sai da. Você vira você mesmo. Tipo Sim. assim. Aí o constelador geralmente ele percebe e fala assim: você não está no campo, isso é de você? A gente fala: isso é de você? Consegue pegar- Ou isso é Você do pai? você consegue pegar da alguém no pessoa?" ato? Assim, Cons- falar, esse cara tá aumentando, né? Consegue. Esse cara tá aumentando, beleza. Consegue. Com relação à hipnose, tá? É. Quais são as técnicas hipnóticas mais eficazes no tratamento de vícios? Você acabou dizendo que é muito difícil, mas quais são as mais eficazes? E que elas fazem, como elas funcionam? Você pode dar uns exemplos aí, Posso. Fábio? Por favor? Posso. Então, assim, eu já tive uma cliente que sofreu abuso sexual mesmo. E ela tinha uma depressão crônica, Nossa, e ela não sabia de onde que vinha, família ela não sabia que tinha sido. estruturada e nananana. Ela sabia que tinha sido abusada. Até deu uma arrepiada. Não sabia. E aí, Nossa. na hipnose veio, né? Porque existe algumas coisas que a gente pergunta e tal. Ela era criança quando aconteceu? Sim. Antes de eu entrar nessa vida de terapeuta, eu não sabia que existem. Isso é mais comum do que O cérebro bloqueia a memória? bloqueia. Só que, bloqueia. só que as sensações mantém, não mantém? Você bloqueia. Bloqueia, eu já assisti algumas no meu curso, eu assisti tem alguns vídeos só para quem é do instituto lá que eu fiz, né? E que a gente vê alguns vídeos. E, por exemplo, eu fiz uma hipnoterapia numa amiga que ela tinha medo de ir pra vida. E aí eu fiz a regressão. Ela falou, eu A falei, hipnose, ela regride. vai regredindo. Eu falei assim: Ah, quantos anos que você tem? Ela falou 5 meses. Eu falei: tá, aonde que você tá? Na barriga da minha mãe. Né? Ela chegou na barriga. Eu pensei que era 5 meses de idade. não, ela chegou Ela até a tava na barriga. E ela sofreu um acidente com o pai e a mãe de moto. E ela estava dentro da barriga da mãe, ela sentiu o mesmo medo da mãe. E trouxe. E trouxe É isso. o famoso inconsciente, né? E famoso Que a inconsciente. PNL ensina isso, né? A PNL, a constelação, a hipnoterapia, ela vai no teu inconsciente. Existem segredos nossos que o inconsciente esconde para nos proteger. Então, Que para proteger fica lá esquecido. só Você que não lembra. a sensação continua, né? Vou atravessar A uma sensação rua para me dar o medo. Agora, a Me dá memória que taquicardia. apaga, Vou pegar não é? um elevador, eu tenho taquicardia, entendeu?
Eu tenho medo de multidão. Mas por que eu tenho medo de multidão? Não sabe, porque o cérebro Não sabe. ele esconde o fato, mas não tira a sensação, não é isso? Exatamente. O inconsciente nada mais é que o guardião. Se eu estiver errado, corrija, hein? O inconsciente é o nosso guardião, né? Só que ele guardia o quê? Ele guarda a memória, mas não esquece sentimento, né? Guarda a memória. E muitas lembranças até os 7 anos de idade, de 0 a 7, a gente esquece. Sim. A nossa Que a nossa a gente chama no popular, nossa maturação, né? memória, ela está sendo feita ainda, digamos Certo. assim, está sendo produzida, digamos assim. Né? Então, fica muito ali guardado, tipo no HD, Sim. entendeu? Fábio, tô muito... No HD. E aí, o que acontece? Fica lá. E aí, às vezes, por exemplo, essa amiga minha foi ali, ela 5 meses na barriga da mãe, e aquele Sim. medo, foi aquele medo Aí você trabalha a gente vai trabalhando isso, ressignificando. ressignificando esse medo. E ela melhorou? Tal, melhorou. Agora eu fiquei perplexo, vou voltar. Quando você também descobriu que aquela sua paciente, ela foi abusada. Como que você ficou? Como que ela ficou? Como foi? Foi muito pesada essa sessão? Você acabou ficando pesado? Muito pesado. Como você ficou? É desafiador. Depois você fica... Você leva um choque? Você fala assim, Na verdade, assim, é uma coisa diferente. Por exemplo, eu trabalhava, às vezes mais de 12 horas, às vezes trabalhava 24 horas, dava plantão à noite na UTI, 12 horas, saía, atendia um monte de paciente, ia dormir, e era desgastante, fisicamente. Às vezes eu saio de um processo de hipnose ou de um processo de constelação que durou 3 horas, esgotado, porque... mas essa do abuso, quando ela descobriu... E assim, é uma coisa que a gente não sabe, assim, eu falo que o campo que Mostrou. manda. Não, por exemplo, na época que eu comecei a atender abusos, começaram a vir pessoas me procurando de abuso. Porque, eu acho que foi o campo. Porque assim, chegava, começava a conversar com uma pessoa, aí na anamnese, né? Ou no pré-talk, como falam os hipnoterapeutas, ou na anamnese, aí você ia, eu percebia, você vai falar, às vezes a pessoa deixava meio nas entrelinhas que poderia ter sido abusado, né? Aí vem, daqui a pouco passa, vem outra pessoa, daqui a pouco vem outra pessoa, né? É uma coisa meio que você não controla, sabe? Mas é uma sensação muito pesada. É pesada. Mas é gratificante para mim no sentido de ajudar essas pessoas. Sim. Como você se limpa depois de toda essa energia? Tem alguma técnica que você usa ou não? Eu acho que primeiro o terapeuta tem que estar bem com ele mesmo. Sim. Então eu tenho o meu psicólogo. Você também tem. Eu faço terapia. Fábio, a hipnose pode ajudar a aumentar a motivação para a recuperação do vício? A hipnose ela ajuda na motivação para melhor? Ajuda. Tem gente que usa a hipnose no esporte de alto rendimento. Sério? Tenistas, esportes individuais, principalmente. Sim. Que é você com você mesmo. Porque assim, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Quando você está num esporte coletivo, vôlei, basquete, futebol, um puxa o outro. Você está desanimado, vem um cara, vamos. E um tenista que fica 4, 5 horas, ou um cara que fica nadando 3.000 metros por dia. Ele com ele mesmo. Né? Existem alguns atletas de alto nível, ganhadores de medalhas olímpicas aí pelo mundo, que se trataram com hipnose. Porque você aumenta a motivação. Por exemplo, talvez eu faça uma hipnose com você, né? Que é uma hipnose que eu vou pegar um lado de felicidade seu e vou potencializar. Hoje vai ter hipnose, tá? Perguntinha. O medo. Vivo com medo constante. O que isso significa? O que pode significar? O medo. Pode ser várias coisas, né? Muitas coisas. É bem complexa essa pergunta. Pode vir uma falta qualquer situação nova me dá medo. Eu tenho medo de errar. Geralmente. Tá dando uma consultoria aqui. O que eu vejo muito isso acontecer nas pessoas de 30 anos para baixo.
o que você está falando aí. Sim. Medo de ir para a vida. Verdade. Esses jovens, né? 34, ó. São esses jovens. Porque assim, a gente está perdendo um pouquinho, na nossa época, na minha época, na época dos nossos pais e avós, você tinha que se esforçar muito para conseguir uma coisa para comer, para não passar fome, Sim. por exemplo. E isso era muito difícil, você dava muito valor a isso. O valor da conquista, não era? Você não vai, o que os jovens de hoje você tem que entender é que você não vai conseguir conquistar nada na vida sem sentir dor. Eu mesmo tive que sentir uma dor tremenda para mim sair dela. Aquele pontapé que até te leva pra frente, né? Porque assim, Não ou é? eu melhorava ou eu morria. Vou morrer, eu vou deixar um monte de gente. É um egoísmo muito grande da minha parte, por exemplo, né? Vou deixar filhos sequelados, mãe, por exemplo, a minha mãe, que já tinha um filho doente, você entendeu? Eu falei, eu tenho que reagir. Você acha que essa perda da conquista tá afetando a juventude hoje? Porque a gente tinha que conquistar, Fábio. A gente tinha que conquistar. Uma Tudo faculdade era um sacrifício. Tudo era um sacrifício. Se você não fosse filho de rico, tudo era um sacrifício no Brasil. Hoje, as pessoas não sabem mais o que é batalhar. Eles não querem passar pelo processo. Já querem ser gerentes. Você acha que isso pode afetar daqui a 20 anos um jovem? Eu tenho certeza absoluta. E como que vai ser o mundo com essa Então, geração? É por isso também que, por um lado, também por isso que está crescendo, tem tanta gente cada dia mais tomando remédio, Sim. né? Nós temos aí a gente tem uma geração de imediatistas, né? Eles não querem, por exemplo, a pessoa começa a fazer uma faculdade, mas eu não gosto disso, eu não gosto de tal matéria. 7, 8 faculdades, gente. Aí não acaba, mas assim, por exemplo, na minha faculdade eu odiava órtese e prótese e órtese. Odiava, mas eu tinha que passar pelo processo. Eu odiava bioquímica e biofísica. As únicas duas dependências que eu tive foi bioquímica e biofísica na faculdade. Mas eu tive que fazer, você não tem opção. Você entendeu? Eles estão evitando a dor. Eu quero ser um bom terapeuta, né? Eu tô com 54 anos. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir aprender Exatamente. com quem sabe mais. Aí, assim, eu tenho que ter a paciência, por exemplo, eu tenho que ter a sabedoria, a paciência, que eu vou me formar, eu fiz constelação com um dos melhores caras, na minha opinião, do Brasil. Eu fui lá, fiz hipnose, talvez com o melhor instituto que tenha no Brasil, né? Que tem sede na Suíça, sabe? Mas, eu quero o meu consultório cheio. Não vou conseguir um consultório cheio de repente. Eu vou ter que ralar. Eles não querem passar por isso. Você quer ver um processo? Isso aqui. Podcast, por exemplo, eu já estou há 1 ano, Fábio. Para 1 ano, eu tô legal. Mas eu estou entendendo que é um processo. Para eu chegar aos milhões, não é um dia pro outro. A vida é um E processo. é por isso que tem muito podcast que tá acabando. Você entendeu? Porque o brasileiro gosta de modinha, né? Sim. Então, o brasileiro adora uma modinha. Sim. Então, isso acontece em todos os segmentos Sim. da sociedade, né? Sim. Eu não sei se você concorda Claro, comigo. total. Aí o cara, podcast, aí é muito mais fácil um repórter que trabalhou, por exemplo, 20 anos numa emissora, fazer um podcast, um humorista famoso fazer um podcast, lógico que ele vai bombar. Agora, sim, nós, entendeu? Réis mortais da vida, né? Nós temos que começar de baixo, certo? Mas chega A lá gente não também. vai ralar. Se a gente não ralar, chega. Eu acredito muito. Fábio, eu tenho certeza que a sua entrevista chega a milhões de visualizações. Fábio, eu comecei esse projeto porque um amigo meu tinha um estúdio e falou: Tair, você quer bater papo com seus amigos? Aí começou. Esse nome que meu filho colocou, ele é autista, né? Uhum. Sabe o quê? Ou seja, e aí começa daqui, tem aqui. Aí você começa a ver as coisas. E é uma coisa, como você falou, de energia. Eu falo, sabe de uma coisa? Eu vou desistir. Mas parece que vem uma coisa e fala, vai ter entrevista? Pra eu não desistir. E você falou uma coisa que é verdade. Eu estou num processo de dor. Olha que troca legal. Por exemplo, a hora que a sua equipe me procurou, eu falei, putz. Falei, deu um gás, sabe? Fernanda, só um minuto. Falei, Fernanda, um beijo pra você, porque você me Um ajuda beijo, Fernanda. muito. Obrigado. Você me ajuda muito. Obrigado. Ela me ajuda demais. E aqui, o meu amigo, meu amor aqui, meu amagão aqui. Né? Eu falei,
Porque, assim, às vezes a gente não vê resultado. Eu falei, não, tá dando resultado. Eu tô sendo convidado para um podcast. Sim, Pra- e eu olhei. Aí quando ela pra- mostrou pra mim, a Fernanda, depois eu conheci a pessoa, ela fez assim. Aí eu olhei você falando, eu falei, olha, constelador. Só que eu já falei, mas já entrevistou a Janira. Aí ele falou, não, mas a Janira foi constelação familiar. Agora, você, eu quero falar muito com você, você é constelação sistêmica, hipnose. Eu entrevistei a Adriana também. Adriana, um beijo. Assista a entrevista da Adriana sobre hipnose. Mas você percebe que cada pessoa que vem é um assunto diferente. É, E você, Fábio, conhecimentos diferentes. exatamente. E eu vejo em você uma pessoa, não sei se, que você não me leva a mal, mas eu vejo em você uma pessoa que usou a dor para se curar. E eu Exatamente. adoro gente que usa da dor para se curar. Eu adoro gente que tenha cicatrizes, tenha marcas, porque eu acho que essas pessoas é que fazem a diferença. Aí eu falava, eu não vou conseguir. Minha psicóloga falou para mim, calma. Tem gente que tá 12 anos, 15 anos. Tem constelador que tá 30 anos e agora parece. Tenha calma. E hoje as pessoas não têm mais calma. Não tem. E como você faz com a hipnose ou a constelação é melhor para trabalhar essa falta de calma, essa ansiedade? Ou os dois? Dependendo da ansiedade. Se é uma ansiedade pura, Sim. né? Talvez a hipnose. Mas se a ansiedade for mais de uns sintomas, né? Se é um combo, né? Uhum. Eu confio muito na constelação sistêmica. A constelação sistêmica e a hipnose, elas são a favor também de terapias paralelas, como medicamentos, médicos, trabalhar junto, vocês Gente, são a favor? Lógico. Porque assim, eu, por exemplo, venho da saúde. Sim. Como que eu não vou acreditar na saúde? Sim. Eu só acho assim que existem alguns remédios que, por exemplo, se você tem uma pneumonia, se você não tomar antibiótico, você vai morrer. Fato. Tá? Se você tem uma depressão, você toma o medicamento, isso eu falo com toda certeza, porque eu passei por isso, eu vi um monte de amigo meu passar. Você toma um medicamento para atenuar a dor. Essa dor Sim. vai voltar. Sim. Então, esse remédio não tá Ele vai medicar, ele não vai curar, ele né? vai controlar. Por exemplo, você é um ansioso de base. Você vai tomar um remedinho, o tal do Rivotrilzinho, o Aldol, as gotinhas de Aldol, para te Bonitinho. deixar calminho. Para que você possa poder. Para de tomar para você ver. Isso também para que Você você vai possa endoidar. trabalhar, não é? Exatamente. Agora sim, por isso que essas terapias estão crescendo tanto e tem que crescer, porque assim, é uma ferramenta poderosa e funciona. Exato. Agora, Fábio, tá tendo agora os transtornos como TDAH, autismo. A hipnose, a constelação tem alguma coisa que veja com isso? Ou são nada a ver? Situações diferentes? Ou tem alguma coisa a ver? Principalmente o TDAH, né? O TDAH... Eu ainda tenho pouca experiência nessa Mas já parte. tem estudos Tem. na hipnose pro TDAH? Tem sim, tem sim. Tem? E você acha que é um campo que vai crescer muito, não vai? Vai. Existem alguns paradigmas que têm que ser quebrados, né? Por exemplo, se você for pegar a hipnose, você vê a hipnose de palco, isso para quem faz um trabalho terapêutico como eu, isso é muito ruim. É uma coisa de espetáculo, não tenho nada contra. Só que assim, eu sou hipnoterapeuta para ajudar as pessoas, para ajudar na cura das pessoas, né? A constelação sistêmica, por exemplo, eu acredito muito na psicologia. A minha namorada faz psicologia, está aqui, e o meu filho faz curso de psicologia. Eu acredito muito na psicologia. Eu faço terapia, quem não faz? Eu também faço. Mas assim, às vezes existem psicólogos que são extremamente contra a constelação. Não tem jeito. Gente, o mundo evoluiu. Os papas aí, os maiores sábios da psicanálise e da psicologia, eles são bem antigos. Não dá para você a população, não dá para você pegar o comportamento de uma população de 1950, 60 e colocar no século 21. Não dá. Tudo mudou, então as coisas têm que evoluir. Entendeu? Eu acho que a constelação, a hipnose é uma evolução, é uma ferramenta que tem que ser usada sim. Assim, eu acho assim que
tem que usar para tudo? Não. Entendeu? Assim, Mas se tiver que ser usada, vai, né? Mas assim, algumas coisas que te incomodam demais, te brecam pra vida, você faz terapia há 5 anos e nada mudou? Exatamente. Você toma remédio há 10 anos, vem pra constelação sistêmica. Tem algo aí. Entendeu? Você tá vivendo padrões repetitivos na tua vida. Sim. Entendeu? Relacionamento, por exemplo, né? Você vai, casa separa, casa separa, casa Peraí, separa. tem algo aí. O problema não tá nas outras pessoas, gente. Porque o TDAH é um transtorno. Eu acho que o transtorno ele é muito potencializado por questões emocionais. Então, por exemplo, quem tem TDAH tem a tendência aos vícios, à ansiedade. Algumas fixações. Exatamente. Só que, Fábio, se eu estou tratando meu TDAH e faço hipnose, ele se entra num nível de controle que eu consigo também não, porque o transtorno é transtorno. Sim. Mas, como você falou, eu acho que o histórico familiar e a memória celular, ela pode muito bem potencializar os efeitos do TDAH. Você está conseguindo entender? Porque se uma pessoa tem vício, ela tem TDAH, tem uma tendência ao vício. Se você trabalha todas essas questões, essa química existem indicações, assim, indicações e indicações. Sim. Né? Por exemplo, eu esquizofrenia. Tá? E aí, vamos lá. Esquizofrenia. Tá? Você tem que controlar com medicamento. Não tem jeito, Certo. Eu, Fábio, eu não usaria hipnose. Isso já é uma coisa mais é uma coisa mais de controle medicamentoso. É que eu quero chegar. Então, por exemplo, não é toda hora que se usa. Tem situações que não podem ser usadas. Você pode usar em coisas corriqueiras, que nem a gente falou. Pode sim, por exemplo, eu vou fazer um curso agora em fevereiro de palestra. Sim. Quero montar uma mini palestra da minha vida. Sim. Né? Eu tenho muito bloqueio de palco. Né? A hipnose ajuda muito. Você tem bloqueio de falar em público. A hipnose é maravilhosa. A hipnose vai resetar você. Agora, para um transtorno, aí já é mais um trabalho mais químico, né? Você quer saber, por exemplo, as indicações são gigantes. Tem gente que que se curou da gagueira com hipnose. Eu vi 2 casos, eu assisti. Voltou. Que a pessoa ela foi muito reprimida na infância. Engoliu, ficou gago. Por que a pessoa que é gaga, quando canta, não gagueja? Sim. Entendeu? Alguma coisa ali no... Deu algum curto-circuito ali. E a música também tem um comecinho. efeito ali, né? A música também tem um efeito. A pessoa não gagueja, a pessoa canta normal. Eu tenho um amigo que se formou comigo que é gago. E ele canta bem pra caramba. Quando eu tinha 14 anos, eu pesava 125 quilos. Hoje, pela constelação, eu sei por que eu pesava 125 quilos. Uma sociedade extremamente fechada, homofóbica, você tinha que engolir. Hoje repressão. Você pode ver que, exatamente, você pode ver que hoje os gays é tudo magrinho, porque já não tem mais esse problema. Fábio, vamos fazer uma sessãozinha? Segue? Vamos. Como que é? Ó, vou fazer aqui rapidinho uma mini hipnose. Pode falar mini? É uma palhinha. Uma hipnose, não é uma palhinha, é um presente. Um presente que receberemos aqui. Um presente. E, Fábio, antes de qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, o Fábio vai te falar, depois eu vou colocar o seu telefone do seu consultório, lá, você está atendendo. Atende online? Atendo online. Dá para fazer constelação online? Eu faço. É o bonequinho, né? Com os bonecos. Quando eu iniciei na constelação, impressionante você falando isso. Os primeiros eu atendi uma pessoa online e vieram mais 6 online. Então eu online. Eu acho que você percebe na sua vida que dura muita energia, né? É uma coisa que leva a outra. Você percebeu que da adoção hoje saiu, então já sabe que é bom você dar uma investigada, né? Vai que você seja o primeiro a falar sobre isso de maneira acadêmica. Sim. Tá vendo? Nada é por acaso. E sabe o que? Nada é por acaso. Por acaso. O que eu preciso? Você sentado? Tem que sentar aí perto de você. Por favor. Consegue trazer uma cadeira? Pode ser um banquinho aqui? Sim. Tá. Eu vou te pedir permissão para te hipnotizar. Tá bom. Você
vai seguir todos os meus, Comandos, né? meus comandos, tá? Eu vou pegar, conversando faz suporte, né? Então, você, tua lembrança é quando você tinha 6 anos. 6 anos. Mas a maior lembrança mesmo que eu tenho, assim, de infância, de alegria é do Natal. Por isso que até hoje eu tenho uma lembrança boa. Natal e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Mas o Natal é uma das mais, porque tem a maior lembrança. Pra mim é o melhor mês do ano. A melhor memória afetiva que eu tive na minha vida foi o Natal, entendeu? Tá. Tá bom. Eu posso te tocar aqui, Pode, aqui. pode, claro. Relaxa. Quero que você respira fundo. Você vai olhar aqui pra cima com a minha mão. Vai respirar fundo. Seus olhos vão começar a ficar pesados. Bem pesados. Agora eu quero que você siga as minhas instruções. Primeiro, você vai começar a ficar bem relaxado, os pés relaxados, muito relaxado, completamente relaxado. Esse relaxamento, ele vai subir para suas pernas, muito relaxado, praticamente formigando. Depois, vai passar os seus braços, suas mãos. Suas mãos estão relaxadas, seu cotovelo, seu ombro, a sua coluna, a sua cabeça. Eu vou contar de 10 a 1 e a gente vai pegar uma escada rolante bem grande e a gente vai descer num lugar onde você se sentiu muito, 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 muito confortável. Um lugar bonito, onde você sentiu um prazer e uma felicidade enorme. 10. A gente está pegando essa escada rolante. A gente está descendo. 9. Descendo. 8. Descendo. Você está começando a visualizar esse lugar lindo e maravilhoso. 7, 6, 5. Você está começando a ver pessoas ali que você ama, que te protegem, que te fazem bem. Isso está te dando uma felicidade enorme. Você está muito feliz e ansioso para chegar ali. 4, 3, a gente está chegando no final dessa escada rolante. 2, a gente saiu. 0. Agora você está junto com essas pessoas que te dão segurança e felicidade. Você está nesse lugar confortável aonde você se sente seguro e feliz. Eu quero que você fale para mim se é dia ou se é noite. Dia. Você está acompanhado de quem? Dos meus avós paternos. Seus avós? Como é que eles chamam? Olivia e José. Olivia e José. E onde que você está? Eu tô como se fosse um shopping. Shopping? É. O que está acontecendo lá? A gente tá se abraçando. Se abraçando? É. Saudade dela. É? É, da minha avó. Tua avó? É. Tá me dando um abracinho. Aquele cheirinho gostoso. Eu quero que você faça uma coisa. Você tem uma cadeira na tua frente agora. Sim. Você está olhando para ela. Você Sim. vai colocar a tua avó, a Olivia. Sim. Quero que você olhe para ela e fale tudo que você tem saudade dela. Tudo que ela fez por você. Eu quero que você agradeça a ela. Vó, obrigado pelo café. Vó, obrigado por cuidar de mim. Obrigado, vó, pelo bolo. Obrigado pelo lencinho. Isso. Obrigado, vó. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. A senhora fazer essa comida gostosa. Lembro do seu jardim. Obrigado pela rosa. Obrigado por você me defender do meu pai, da minha mãe. Minha mãe tá brava.
Obrigado, avó. Obrigado, vó. Cheirinho gostoso, vó. Obrigado. Cabelinho tá pretinho, vó. Obrigado, vó. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu vou tocar no teu ombro. Você vai ser a sua avó. Eu quero que a sua avó converse com você um pouquinho. A senhora tá vendo aí? Sim, A senhora viu o que ele falou, seu neto falou? sim, Você tem alguma coisa para falar para ele? sim. Fazia tempo que eu não falava com ele. É? Sim, ele ia ser o padre. É? É, daí ele viu que tinha raspar a cabeça, não deixei. Aí eu falei que não Fala precisava com ele, mais. fala com ele. Você tá livre disso, tá? Eu tô Isso. muito feliz da sua vida, como você ficou. Feliz pelo seu pai. Meu filho tá bem. Tô muito feliz, viu? A senhora sente saudade dele? Sinto saudade de toda a família. É? Sim, todo domingo era na minha casa. Hum. Macarrão, carne moída. É? É. E eu colhi as rosas pra dar de presente pras nora. Ah, Muito bom. E o meu bolo de fubá. que bom. Você tem saudade do teu neto? Muita, ele sempre era meu Fala com ele. companheiro. Ô, meu filho, você era muito meu companheiro. Você era muito amado, viu? Gostava de ficar com você, a gente lia a Bíblia, a gente ficava ouvindo rádio. Muito obrigado, viu, filho? Vou tocar, você vai voltar a ser você. Você viu o que tua avó falou? Sim, Você tem mais alguma coisa para falar com ela? não agradecer por ela Agradece a estar. ela. Obrigado por fazer parte da minha árvore, da minha vida. E obrigado, avó, porque eu tenho muito orgulho de vocês. Tá bom. Você tem alguma coisa mais para falar com ela? Não, Você tem alguma coisa para falar com o teu avô? agradecer também, porque ele foi muito forte. Ele. Agora coloca ele ali, sentado nessa cadeira que está em frente de você. Vou, Fala com ele. aprendi que com Olha nos você. olhos. Aprendi que com você eu não consigo. A gente não tem que ter medo das coisas. Pode, que tem que encarar. Que venha com medo, mas seja firme. E que você pode conseguir o que você quiser. Obrigado, vô. Oi, meu filho. Te agradeço. Saiba que eu sabia que você ia ser essa pessoa que é hoje. Tô muito feliz por você. E não desiste das coisas, não. Eu já lutei por muita coisa e consegui. Você também não desiste, não. Seja firme. Você tá querendo tanto aquele projeto, né? Aquela coisa fazendo, vai dar certo, tá? Você é meu neto, neto não desiste assim, não. Tá bom? Vai voltar a ser você. Fala o que você quer mais pro teu avô e agradece. Pô, muito obrigado por me dar essa força. Eu tenho certeza que a força que eu tenho vem de você, que passou pro meu pai e pra mim. Obrigado. Agora, eu quero que você olhe mais uma vez para seus avós. Sim. Agradeça a eles com um olhar. E a gente vai retornar. 5, a gente está pegando a escada de volta. 4, você está olhando, falando, dando um adeus para eles. 3, a gente está pegando a escada, subindo e voltando. 2, 1, a gente voltou. Agora eu quero que você abra os olhos devagarzinho e vai voltando devagarzinho aqui pro podcast. Cara, meu avô. O Obrigado. que você achou? Fantástico, porque eu não lembrava dos meus avós, nem sabia mais. É? Nunca me vi na minha cabeça que ia ver meus avós. Nunca. Realmente, minha avó são a força, foram a força da minha família. Você entendeu que parece que é, parece que é uma coisa muito complicada, mas assim, a gente usa o nosso inconsciente, né? Então, um dos segredos, um dos melhores segredos da hipnose é você conseguir ser a outra pessoa. E né? você incorpora mesmo, você Sim. entra no papel. Sim, você Como consegue. meus avós, hein? Nem passou na cabeça. Tá Nunca. vendo?
Eu joguei ali, a gente pensou que ia ser uma outra coisa. Minha mãe, meu pai, não, foi meus avós. O cheiro dela vem na minha cabeça, o jeitinho. Muito da tua força Sim. vem da tua avó e do teu avô. Obrigado. Quem quiser, Fábio, passa seu telefone, por favor. O seu Instagram, que eu já coloquei. Meu Instagram é @FabioAlbertoConstelador. Tá? Me sigam lá. Estou à disposição para ajudar todo mundo. Tá? Tirem suas dúvidas. E tem lá meu telefone no link da bio. Tá? Agora eu tenho um telefone profissional. Tá? E eu vou adorar ajudar você na caminhada. Funciona, tá? Eu lembrei de gente que eu nem lembrava mais. Então por aqui terminamos. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!